A Covid-19 continua fazendo milhares de vítimas no Brasil, com cidades onde o contágio está em alta e outras onde a velocidade de contaminação perdeu força. E aí todo mundo se pergunta, num país tão grande como o nosso, quando a pandemia vai acabar? Você já deve ter ouvido falar em imunidade de rebanho, aquela porcentagem de pessoas que precisam estar imunes para deter o avanço do novo coronavírus. Novos artigos científicos indicam que essa porcentagem pode ser mais baixa do que se imaginava. Mas que número é esse? E quais são os riscos dessa tal imunidade de rebanho? Começo de maio deste ano, na linha de frente de um hospital público de Manaus, a doutora Aziza enfrentava um inimigo implacável. É uma doença muito diferente, muito diferente. A gente nunca viu nada parecido com isso que a gente está vendo aqui. A capital do Amazonas vivia o pico da pandemia. Sistema de saúde em colapso. Nos necrotérios, corpos guardados em contêineres. Valas comuns eram abertas às pressas. Quinta-feira, 16 de julho. Voltamos a fazer contato com a médica. O que mudou de lá para cá, doutora Aziza? O atendimento Covid diminuiu. Estamos voltando à vida normal. Fechamos as áreas que antes eram só exclusivamente para Covid. Tinha em média de 70 a 80 pacientes com Covid. Hoje, eu não tenho nenhum. A que vocês atribuem essa queda de casos? Particularmente, eu acho que todo mundo já pegou. A gente vê pelo hospital, né? A maioria dos colegas pegaram. Das pessoas que trabalham comigo na clínica médica, só eu e mais uma não pegamos. Aproveitando a baixa adesão ao isolamento social, o novo coronavírus tomou conta de Manaus, a tal ponto que agora a cidade pode ter atingido a chamada imunidade coletiva, ou imunidade do rebanho. Ela acontece quando uma certa porcentagem da população é contaminada e, assim, ganha imunidade. Isso é fundamental, que a infecção realmente traga imunidade, pelo menos por algum tempo, depois que a pessoa se cura. E tudo indica, esse é o caso da Covid-19. O número normalmente aceito para a imunidade coletiva é em torno de 60% da população. Funciona assim. Estou agora num estúdio enorme, arejado, as portas estão abertas e está praticamente vazio, por isso que eu estou sem máscara. Mas vamos imaginar uma outra situação, que aqui tivesse cheio de gente, que a epidemia estivesse bem no comecinho e que eu estivesse com a Covid-19. Se eu tossir, eu vou soltar o vírus e é muito provável que as pessoas no meu entorno peguem o vírus, porque elas não estão imunizadas. Vamos dizer que eu passe para 3 pessoas. Cada uma dessas 3 vai passar para outras 3. Desse total, cada um vai passar para outros 3. E é assim que as epidemias vão se espalhando. Mas agora vamos pensar num outro caso, numa outra situação. Aqui continua cheio de gente, mas agora a epidemia já está rolando faz alguns meses. Se eu tossir, espalhar o vírus, as pessoas que estão no meu entorno, muito provavelmente, já tiveram a doença e já estão imunizadas, mesmo que elas nem tenham percebido, porque não tiveram sintomas e não se testaram. Infelizmente, no Brasil, tem acontecido relativamente poucos testes. Bom, vamos supor que eu soltei o vírus e uma pessoa pegou. Essa uma pessoa também vai ter dificuldade de passar o vírus para frente, porque ela vai estar cercada de pessoas que também já estão imunizadas. E assim o vírus vai encontrando cada vez mais barreiras, vai encontrando cada vez mais pessoas imunizadas. Isso é o que se chama de imunidade coletiva ou imunidade do rebanho. O problema é o preço, em vidas. Por falta de testes em massa, não se sabe exatamente com quantos % de população infectada Manaus teria chegado à imunidade do rebanho. O que se sabe é o número grande de mortos. Até às 20 horas de ontem, 1951. Vale lembrar que a epidemia não desapareceu de Manaus. Ela está controlada e está com números baixos, mas ainda está tendo transmissão. Professor aposentado da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Massari, que também é físico, ainda atua na fronteira da matemática com as ciências da saúde.
Tem muita gente que defende essa política de deixar a epidemia correr o seu curso natural. O que teria acontecido se o Brasil não tivesse feito nada? Nós teríamos chegado aí tranquilamente a 100 milhões de infecções. Considerando que o número de mortes fique próximo de 1% dos infectados, nós estaríamos falando aí de 1 milhão de mortos. O preço que a gente paga em deixar a epidemia correr o seu curso natural para uma doença que mata tanto quanto a Covid, é que nós vamos ter um exército de mortalidades nunca observado em lugar nenhum do mundo nos tempos recentes. Esses conceitos, curso natural da epidemia, imunidade do rebanho, ficaram muito em evidência nos últimos dias por causa de 2 trabalhos. Um deles, de cientistas brasileiros, portugueses e americanos, sugere que a imunidade do rebanho pode ser atingida não com 60% da população contaminada, como normalmente se imagina, mas com bem menos, em torno de 20%. E um outro estudo, sueco, publicado na respeitada revista Science, fala em 43%. Mas como surgiram esses números, 20%, 43%, mais baixos do que os cerca de 60% normalmente aceitos? Um dos autores suecos interrompeu suas férias de verão para explicar. É que esse 60% vem da medicina veterinária, da porcentagem de um rebanho que eu preciso vacinar para não deixar que uma doença espalhe. Nessa situação, todos os animais estão igualmente expostos ao vírus. Mas com seres humanos não é tudo igual. Por exemplo, algumas pessoas socialmente mais ativas se expõem mais. E existem os que podem ter uma proteção natural contra o vírus. Quem é mais sujeito a pegar, já pega logo de cara e ganha imunidade. Os que vão sobrando são menos sujeitos a se infectar. E aí fica mais difícil para o vírus avançar. Considerando esses fatores, você vê que a imunidade do rebanho, na prática, pode ser atingida com menos de 60% da população. Mas ele ressalva. Esses 43% nós calculamos para as condições da cidade onde eu moro, Estocolmo. Não é um número mágico que vai funcionar para todos os lugares. E qual o momento certo para uma sociedade reabrir? Eu não reabriria antes de ter certeza de que os números estão caindo. Seria muito arriscado. Aqui na Suécia, a decisão foi continuar com a vida praticamente normal e tivemos mais casos do que a maioria dos países da Europa. Quer dizer, a estratégia para reabrir depende da curva de casos. Se ela continuar caindo por 2 semanas, você pode reabrir se você implementar uma estratégia que é testar o maior número possível de pessoas e isolar os que são positivos. Mas tem que fazer o teste do nariz, do PCR. Tem que administrar um exército de agentes de saúde que iriam batendo de porta em porta na casa das pessoas, perguntando se tem ou se teve contatos, manifestações, sintomas. Se isso não é feito, a curva pode até se estabilizar, mas demora para cair. E nós vamos ficar nesse platô até aparecer a vacina. E isso é uma tragédia. Hoje, quase 2.000 mortos depois, a transmissão do vírus ainda existe em Manaus, a cidade da doutora Ziza. Mas os números caíram bastante, o que não acontece em muitos outros pontos do país, que tem a pandemia em alta. Por isso é fundamental, para evitar o pior, higienizar as mãos e não levá-las ao rosto, manter o distanciamento social e usar máscara. Olhando para 2 meses atrás, né? Que tipo de lembrança que você tem? Parece que foi 2 anos atrás ou é uma coisa que ainda está viva na memória? Até hoje eu não sei como eu aguentei passar por aquilo. Eu não tomava água, eu não comia. Era uma coisa muito exaustiva. Eu não tinha tempo para chorar, eu não tinha tempo para consolar ninguém, porque eu tinha que entender o próximo. Foi uma coisa muito triste mesmo, o Covid. Eu não sei te explicar, não sei mesmo.